Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém. Graças a Deus por mais um dia. Dando início aí a mais um domingo, pela misericórdia do nosso Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 5, que tem por título A Instituição da Monarquia em Israel. Tá? A gente viu no último domingo como se desfez, né, a degeneração da sacerdotal, como é que se desfez toda essa liderança sacerdotal, o que aconteceu, as consequências de desobedecer. O Diego também, o Diego ele até falou sobre a consequência de não disciplinar corretamente os filhos e o que causou com isso tudo, né? Então hoje a gente vai dar sequência e a gente vai falar sobre o novo sistema governamental de Israel. Vamos ler lá a nossa leitura em classe, que se encontra em 1 Samuel. Nós vamos ler em 2 capítulos. Primeiro o capítulo 8, versículo 4 até o 7. E depois o capítulo 10, do versículo 1 ao 7. Diz assim: E sucedeu, 4 a 7. Então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Vamos ler o 10. 1 Samuel 10. Versículo 1 até o 7. Diz assim: Então tomou Samuel um vaso de azeite e o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: Porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar. Eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando ali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, ou o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao alteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus. E há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores e flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. Até o versículo 7. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, fazem o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Amém? Bom, aqui na lição de hoje, tá? Obrigado. Na lição de hoje, o nosso objetivo geral, tá, da lição, o ponto central da nossa lição de hoje é mostrar que tomar decisões
instruções, tá? Que para tomar decisões o crente deve sempre pedir orientação a Deus, tá? Esse é o ponto central, esse é o objetivo geral da nossa lição de hoje. É mostrar que sempre que o crente, o cristão, for tomar uma decisão, ele deve pedir orientação a Deus. Ok? Então, agora que mudou todo esse sistema governamental de Israel, tá? O povo, ele pediu um rei, como a gente leu, tá? E se a gente parar para meditar, o que levou Israel a pedir um rei, tá? Foi por conta da sua desobediência. A gente viu na última lição, tá? Que por conta da situação dos filhos de Eli, o que eles faziam, tá? Levava todo o povo a pecar também. Então, o povo vivia em momentos de rebeldia, tá? O povo vivia um momento em que, por conta dos filhos de Eli, tá? Não que isso justificasse os erros, mas eles eram os grandes responsáveis por causar isso tudo, eles viviam momentos de rebeldia, momentos de desobediência. E o problema é que eles só buscavam a Deus quando estavam num momento difícil. Aí é que eles paravam para ouvir a voz do Senhor. Desde então, ouviu a voz de Deus, voltava tudo normal, a vida pecaminosa, desobediência e por aí vai. O grande problema disso tudo, o que mais entristecia, digamos, os olhos do Senhor, é porque Israel foi chamado para ser um líder espiritual do mundo. Tudo começou com Israel. Nós podemos ver, 1 Crônicas, capítulo 17, o versículo 21, que diz assim, isso é Davi orando, tá? Ele diz assim: e quem há como o teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remisse, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, né? Isso é uma pergunta. Ele começa: e quem há como o teu povo? E quem há? Povo escolhido por Deus, né? Depois, lá no Novo Testamento, a gente sabe que no Novo Testamento a gente vê que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. E daí Jesus falou: ide por todas as nações, agora é aberto a todos. Os gentios agora teriam a oportunidade de conhecer esse Deus, né? Mas lá atrás, Israel era o povo escolhido por Deus, né? Nós podemos ver ainda lá no Novo Testamento, o Evangelho de João, capítulo 4, que ele diz assim, a mulher samaritana, no versículo 22, ele diz assim: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus, né? Mais uma confirmação. Então, desde o Antigo Testamento, tá? Até a hora em que Jesus vem ao mundo e os próprios judeus o crucificaram, o rejeitaram, tá? Israel era a nação escolhida por Deus. Era para ser o líder espiritual. Era o que Deus tinha um propósito com eles, tá? E o que aconteceu? A nação escolhida por Deus se enveredou, se misturou
com os outros caminhos pagãos. Se deixaram levar com outros costumes, né? Então a gente vê que diante da situação que eles estavam vivendo, eles olharam para outras nações e falaram: não, a gente quer um rei como as outras nações. Tá? O problema disso, tá, é que eles estavam ignorando a liderança divina representada por Samuel. Estavam ignorando a liderança divina que Deus tinha, porque até então Deus levantava juízes em momentos específicos para liderar o povo, julgar o povo, e em outros momentos ímpares Deus esteve com líderes diante do povo para tirar do Egito, para entrar na terra de Canaã. Deus levantou sempre pessoas específicas e bem capacitadas para liderar o povo. Ou seja, Deus nunca deixou o povo desamparado. Só que agora, eles optando por esse governo, eles estavam simplesmente rejeitando, ignorando agora uma liderança divina, querendo um homem que o julgasse. Tá? O que acontece? Quando eles escolhem uma política meramente humana, tá? Eles fogem da sua real vocação espiritual. O que acontece? Há um perigo muito grande quando o povo de Deus, tá, ignora, deixa a sua verdadeira vocação para imitar as coisas terrenas. Tá? A Bíblia nos ensina, e nós sim devemos ser submissos às autoridades aqui na terra, o nosso governo, nós temos que ser obedientes. Mas a vocação da igreja é espiritual. E a igreja não pode perder isso. Tá? Jesus, ele disse isso lá no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 36, quando Jesus é preso e é levado lá perante Pilatos, tá? Ele diz assim, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. A vocação da igreja é espiritual. Nós devemos ser submissos às autoridades, sim. Mas nós não podemos ignorar a nossa vocação, o nosso propósito como igreja de Cristo para imitar as demais coisas terrenas. E era o que o povo de Israel estava cometendo ao escolher um rei como as demais nações. Estavam querendo se igualar às demais nações. Tá? Porém, não justificando esse pedido deles, porque foi um erro e ponto final, mas como o diácono Diego disse na última aula, tá? A situação em que eles viviam naquele momento, aquele contexto que eles estavam naquele momento, levou os anciões a quererem pedir um rei como as demais nações. Qual era o contexto daquele momento? O povo de Israel tinha acabado de perder uma guerra contra os filisteus. E sabe o que tinha acontecido? Os filisteus roubaram a arca da aliança. A presença de Deus foi tirada do meio do povo. Né? Podemos conferir ali no capítulo 4 de 1 Samuel, o versículo 11. Ele diz assim:
E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, morreram. Por quê? Porque foram para a guerra, em desobediência, contra a vontade de Deus. Samuel já tinha sido usado por Deus para falar com Saul. Antes de Samuel, um homem de Deus, não definido quem era, já tinha falado com Saul que ele e a sua casa morreria. Eles foram para a guerra e ainda perderam a arca. Tá? Começa aí o contexto. E também, no capítulo 8, versículo 3, a gente vê que os filhos de Samuel também não andavam nos caminhos certos. Vamos ler lá. Porém, seus filhos, os filhos de quem? De Samuel. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 3 para a gente pegar o contexto. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome de seu filho primogênito, Joel, e o nome do seu segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Ou seja, olha como é que a cena se repete, mas a gente vai ver que foi diferente. Os filhos de Eli levaram o povo a pecar pela desobediência. Eli sabia da condição dos seus filhos, tá? Só que Eli não os corrigia como deveria corrigir, pela posição que eles estavam. Uma coisa que a gente tem que entender: quanto mais alta a sua posição, maior é a cobrança, maior é o castigo. Não tem essa. Hoje muitas pessoas entendem, né, que quanto maior a posição é só sentar no tronão lá e ficar lá mandando, né? Mas não é. Quanto mais alta a posição, maior é a cobrança. A quem muito será dado, muito será cobrado, né? Então, se a gente tem, seja na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, se a gente tem uma certa posição dentro de uma empresa, pode ter certeza que a cobrança vai ser do nível que você está. Entende? E se tiver que ser punido, vai ser caro por causa da altura que você está. Né? O tombo é maior, exatamente. Então, dentro da hierarquia eclesiástica, é a mesma coisa. Só que Eli não puniu seus filhos como deveria punir. Ele falava, a gente viu aqui nas outras lições, falava: meus filhos, não faz isso. Vocês estão desagradando os olhos do Senhor. Mas deixava, eles saíam dali, voltavam a fazer e nada acontecia. Agora, a situação meio que começa a se repetir com Samuel. Samuel, já muito velho, pega os seus filhos e põe como juízes sobre Israel. Porém, os seus filhos também não andaram e se perverteram. Só que agora o que acontece? A gente leu no versículo 4, na nossa leitura bíblica em classe, que no versículo 4 do capítulo 8, ele diz assim: então todos os anciões de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E o que eles falaram? Versículo 5, eles disseram: eis que já está velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. O que acontece? A situação em que eles viviam, imagina, eu penso assim, é o que eu disse, não estou justificando eles terem pedido um rei, não, mas um momento de desespero, porque tinha Eli como sumo sacerdote, e os seus filhos só faziam coisa errada e levou o povo todo a pecar. Saiu da casa de Eli. Agora entra Samuel, as coisas mudam. Samuel põe os seus filhos, e os seus filhos também se perdem. O povo já tinha perdido a arca por causa da guerra contra os filisteus. Eu imagino que eles deviam estar vivendo ali um momento, ali, os anciões de Israel, vivendo um momento de angústia, falando assim: olha, esse negócio de
sumo sacerdote, essa liderança sacerdotal, isso não serve. Isso não funciona. Eu imagino eles dizendo entre eles isso. Né? E aí eles falam assim, olha, vamos a Samuel. Vamos a Samuel e vamos mudar isso. Porque as demais nações têm reis. Vamos pedir um rei para nós também, para que ele nos julgue. Porque eu fico imaginando os anciões falando assim, porque esse sistema sacerdotal, isso fez a gente perder a arca da aliança. Agora que os filisteus tinham ganhado a guerra e roubado a arca, os filisteus ainda oprimiam mais ainda o povo de Deus. E aí, esse contexto leva os anciões a pedir um rei como as demais nações. Tá? E aí, por mais, olha a diferença agora de Samuel para Eli. Por mais que doesse no peito de Samuel ouvir que os seus filhos não estavam seguindo o mesmo caminho, o que Samuel fez? Orou ao Senhor. E aí nós vemos aqui, no versículo 7, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do teu povo em tudo quanto te disser. Samuel, depois que orou a Deus e Deus falou com ele, Samuel não pensou duas vezes em proteger os seus filhos, em manter os seus filhos. Samuel ouviu a voz de Deus. Esse começa a ser o contraste de Samuel com Eli. Tá? Samuel imediatamente foi orar ao Senhor. Samuel se magoou, porque pareceu mal aos olhos de Samuel, ouvir que o povo estava ignorando os sacerdotes, a liderança de Deus, querendo um homem para eles. Tá? Doeu a Samuel. E eu imagino que tenha doído mais ainda Samuel saber que os seus filhos não seguiam o mesmo caminho dele. Porém, era a verdade. Era a verdade. E não podia se fazer nada. Se Samuel tomasse as mesmas atitudes que Eli, qual seria o rumo? Será que Deus também trocaria Samuel por isso? E automaticamente ele obedecendo a voz de Deus e concedendo o rei que o povo pediu, ele estava destituindo os seus filhos do cargo sacerdotal. É isso que eu estou falando, exatamente. Destituiu os seus filhos. Na hora. Não foi o caso de Eli. É isso que eu estou falando. Né? Ele não pensou duas vezes. Deus falou, ouve o povo. Se o povo quer um rei, dá o rei para eles. Samuel simplesmente esperou o momento certo, a gente vai ver aqui na lição, e aqui, vocês me pediram um rei, toma um rei. Só que ele explicou que o rei iria fazer. A gente vai falar aqui. Né? Então, o que acontece? O que a gente vê aqui? O que acontece muito nos dias de hoje, mas um pouco diferente do que a Bíblia apoia. Olha só, pode parecer estranho o que eu vou falar, mas biblicamente, tá? Biblicamente, não é errado o filho de um pastor assumir o cargo depois do pastor. Se eu tenho um filho e eu sou um pastor, e eu vou sair da minha posição de pastor, não é errado meu filho assumir o meu lugar. Porém, isso depende. Vamos lá, é o que eu disse, pode parecer errado, mas olha só, porém, o que a Bíblia nos diz é que o amor fraterno não pode influenciar nisso, tá? Não é porque eu amo o meu filho que eu vou colocar ele no meu lugar, mas sim porque ele deveria ter uma vocação para esse cargo e uma aprovação da igreja. Isso. Tem que ser tá? a Assembleia, a igreja tem que aceitar isso. A igreja tem que aceitar
E não somente a igreja aceitar, mas ele tem que ter o chamado De para Deus. isso. Tem que ter o chamado, porque a obra é de Deus. A obra não é minha, a obra não é do pastor. Então, para assumir uma posição, precisa ter uma vocação de Deus e precisa da aprovação da igreja. E é o que está acontecendo contrariamente. Porque Contrário. os pastores estão tornando a igreja uma propriedade privada. Está passando de pai para filho automaticamente e ninguém fala nada. Pois é, não tem a opinião da igreja, não tem a aprovação. É uma imposição. Você vai passando de família. Vai direto. E, Virou tipo assim, uma e firma os que privada. têm o dom e a chamada não vão ser. Pois é. No lugar. Exatamente. Fica meio que uma liderança privada, né? É. Não tem mais, Hereditário. não tem mais o chamado de Deus, Hereditário. né? Exatamente. Aquilo vai de geração em geração. E nem sequer tem o consentimento da igreja. A igreja simplesmente tem que Votação não engolir. tem nada. A igreja simplesmente tem que engolir. Chega um certo domingo, o pastor chega aqui e fala, não, a partir de hoje o meu filho vai assumir o meu lugar e acabou. Tá. Né? Peraí. Ele nem conhece a igreja, nem deu um tempo para conhecer a igreja, a gente nem conhece ele, nem deu um tempo para conhecer ele. Enfim, olha os pré-requisitos, digamos, que o apóstolo Paulo dá a Timóteo e a Tito. Vamos ler? Os irmãos já conhecem, mas vamos ler. 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo do 1 ao 7. Olha só. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. A gente estudou no último trimestre e a gente viu que bispo e presbítero exerciam a mesma função, a mesma coisa. Pela Bíblia, Tá? o bispo era um presbítero. Mesma coisa, tá? Hoje que tem essa diferença aí e tudo, mas aqui é tratado como o mesmo cargo. Bom, convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho. Diferente do diácono, se a gente for ler, vai falar assim, não dado a muito vinho. Aqui ele diz, não dado ao vinho. Não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Porque se alguém não souber governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não neófito, ou seja, não novo convertido, acabou de chegar na igreja e já vai ser consagrado, tá? Então ele diz assim, ó, vamos mudar para essas palavras, não novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Requisitos mínimos, tá? Para assumir essa posição diante da igreja. É o que eu disse. Eu tenho um filho e ele vai assumir uma posição dessa no ministério. Tá, é meu filho, mas espera aí, igreja, que está meu filho, vai ser consagrado, vai ser indicado a presbítero, enfim, a pastor. Eu quero saber se os irmãos aprovam. E aí, vai depender do testemunho que ele tem. Qual tem sido o testemunho dele? Qual tem sido a postura dele? O comportamento dele? Se a igreja falar amém, a gente recebe, e ele estiver com a vida toda errada, sendo que ele, Deus, e a igreja que viu uma hora ou outra lá, a igreja vai pagar o preço por isso também. Por isso que a gente não pode ficar calado. Se é dada a oportunidade à igreja de falar assim, o que os irmãos, quem concorda?
e você sabe de alguma coisa, é a hora de você levantar e falar. Porque isso pode prejudicar todo o andamento da obra. Isso pode prejudicar todo o lado espiritual da obra de Deus. Se a gente fala assim, não vou falar não, que é filho do pastor, né? Se o pastor está Tem que indicando, falar. se o pastor está indicando, porque é conhecido do pastor. Porque se o pastor está indicando, vamos. Eu acho, assim, na minha opinião, eu acho que não deveria ter esse privilégio. Porque é meu filho e porque tá. Eu acho que Deus, assim, lógico que Deus é maior e Ele é quem sabe de todas as coisas, mas talvez seja isso o erro nosso. Eu não vejo como um privilégio. Assim, vamos abrir um parênteses. Existem momentos, sim, que são privilégios. Eu sou filho do pastor, então eu automaticamente assumirei o trono, né? Isso é um privilégio. Agora também existe os filhos que seguem os passos do pai. Sim, tem. Tá? O que não pode acontecer é o pai usar com amor fraterno e deixar que isso influencie na hora deles assumirem alguma posição. Ele tem que ser justo. Mas isso acontece muito. Verdade. E mesmo ele seguindo os passos do pai, é a igreja quem tem que decidir, para não ser por imposição. Eu né? confesso que eu não conheço nenhuma igreja no Brasil que passou de pai para filho, que o filho seguiu os passos do pai. Verdade, não tem. Não conheço nenhuma. Todas que eu penso, todas que eu sei que o pai entregou o ministério para o filho, entregou porque era filho. Pois é. Porque Hoje E não, quando eu digo... tem casos lá de que o filho não quis mais, não sei o que aconteceu, que ele vendeu a igreja com crente e tudo. Até mesmo as convenções. Quando eu digo os filhos seguiram o passo do pai, que eu quis me expressar, foi o seguinte: meu pai era presbítero. E eu cresci na igreja vendo ele ser presbítero e eu falo assim, poxa, eu vou querer ser igual ao meu pai. Nesse sentido, de você querer se espelhar no pai. Se espelhar no pai para trabalhar na obra. E não tipo assim, meu filho vai seguir os meus passos, então tá aqui. Não foi isso que Ele é o meu herdeiro. Entendeu? Porque é o que você disse. Hoje no Brasil, particularmente, que é onde eu conheço, é simplesmente assim. O Silas entregou, Entendeu? vai entregar Na para o filho. nossa igreja em Teresópolis aconteceu isso. Entregou para o filho. O Cizinho. José Eco entregou para o filho. Exatamente. O Bernardino entregou para o Remuel. Exatamente. Ele vai. Entende? Então, assim, na nossa igreja também foi assim. O O pastor Joaquim do Couto estava para falecer, pegou o filho dele, Israel do Couto, que é hoje o pastor, presidente, e falou, meu filho vai assumir o lugar. Mas eu acho que deveria ter tipo uma. É o certo. Mas é o certo. É assim que tem que ser. Pelos É estatutos assim que tem que ser. das igrejas, assim, tirando igrejas que são de propriedade pessoal, Pessoal, obrigado. Universal, o seu Malafaia, são igrejas que são... Só tem A igreja da Penha, a Vitória em Cristo, é do Silas, não é a Assembleia de Deus. Mas as outras igrejas é assim que acontece. Mas na Assembleia de Deus, não sei porquê, eu acho que pela forma como a Assembleia de Deus é organizada, a convenção não tem muito poder nas igrejas em cima disso. As igrejas presbiterianas e as batistas, elas seguem mais essa linha. Tipo, numa igreja batista, eu acho que você não vai ver essa situação. sabe qual é? Porque na Batista tem um pastor da igreja. Esse pastor vai se jubilar. Primeiro que não se espera ele morrer para poder trocar. Ele tem um prazo. Exatamente. Ele já entra sabendo que vai sair um dia. Quando chega nesse prazo, começa todo um processo de sucessão pastoral. E aí a convenção, as pessoas se alistam, né? Eu quero ser pastor. E já tem os pastores, na verdade, que para ser pastor tem que fazer o seminário dele e tal. E aí eles mandam a convenção manda para a igreja um número de pastores. Isso não só pastor presidente, se tiver algum pastor da igreja que vá sair também é o mesmo processo. E aí manda para a igreja, e aí cada pastor, cada candidato a pastor, fica na igreja durante um tempo, pregando, dando expediente e tal. Depois desse tempo, a igreja faz uma votação e fala, queremos aquele ou aquele outro. Aí sim.
Mas esse é o certo. Esse é o justo certo. isso. Tá entendendo? Assim deveria ser. Mas na Assembleia Mas de o Deus. problema é que não na acontece. Assembleia de Deus e muitas outras igrejas, eu falo isso com tristeza, o pastor, ele é o presidente de uma região. Vamos supor, a Assembleia de Deus está no Brasil inteiro. Aí na Bahia é a Bíblia Santana, em São Paulo é outro, no Rio. Esses pastores, muitos deles são advogados ou políticos, criam uma emenda no estatuto, dando para ele direitos vitalícios. Aconteceu muito isso aí lá. Então ele é vitalício. Não, aí que entra o problema. Aí a igreja tem que ser um organismo espiritual para ser uma empresa, uma agência financeira aí, porque Eu vejo- os pastores passam a ser o quê? Gerente de empresa. Eu vejo também que nas igrejas no Brasil funciona muito com a bajulação, né? E É bajulação. Tu tem que estar ali do lado bajulando. Eu conheço Se tu quer vários. alguma coisa, tem que estar ali. Na nossa igreja lá, quantas pessoas foram ao presbitério, tá? Consagrados a presbítero, só porque era bajulador. Verdade. Só porque era bajulador. levava elogio, E o que é pior, apoia decisões erradas do pastor. Aí, Exatamente. o pastor, né, consagra, dá as melhores igrejas, salário bom, quer dizer, é uma corrupção total. Infelizmente. Mas aí, qual é a nossa diferença hoje aqui? Nós aqui estamos vendo o que é o certo. Uhum. Se amanhã ou depois chega um pastor aqui e queira fazer isso, nós como igreja, nós conhecemos o que é certo. E podemos levantar com toda a autoridade de igreja e falar, está errado. E aqui na Alemanha, Entendeu? a lei é, vamos supor, para a igreja me tirar daqui, tem que fazer uma assembleia, eleger outra pessoa para estar a cargo. Né? Sim. Para substituir um tesoureiro, assembleia. Qualquer membro da diretoria tem que ser em assembleia e a maioria Aprovação da igreja. aprovar. Se a maioria dissesse, eu não queremos mais o pastor Joab aqui, faz uma assembleia, um protocolo e todo mundo que votar contra, se atingir um a mais, 50 mais um, eu estou fora. Mas isso é só aqui dentro, pastor. Se a igreja, a qual, tipo assim, o seu ministério tem pastor lá na A sede lá. A sede. Lá. Se eles decidirem lá, Se eles decidirem lá, a igreja aqui pode optar por sim ou por Exato. outro. De qualquer maneira, a Ou não. gente como igreja, a É gente... a lei do país. E A gente, entendeu? Tem que escolher. A gente biblicamente, tem que ter a aprovação da igreja. Porque como é que o Mas pastor... ela perguntando é legalmente na Alemanha. Legalmente. Legalmente na Alemanha você tem que ter a aprovação dos membros. tem que ter Não, a sim. ação do membro. Tem que No ter. Brasil não precisa. Pois é, mas é o que eu No estou Brasil, falando, o mas pastor biblicamente não pode. tem que ter. Não Biblicamente. precisa porque ninguém faz isso. Entendeu? O que é errado. E o problema é que a igreja vai se acovardando. Só que o problema de se acovardar num momento como esse é que o que está sendo prejudicado é a obra. Entendeu? Aí começa a pagar um preço que tu não sabe por que está pagando aquele preço. Você começa a concordar com coisas erradas porque você tem medo de levantar e ser contra. Ah, eu não vou ser o único contra o pastor. Mas se ele estiver errado, e você Tem que ser. biblicamente, se você tem convicção da Bíblia, e você está com a Bíblia na sua mão, você tem um conhecimento, você abre a Bíblia e fala, pastor, o senhor está errado. Ah, eu não vou fazer isso porque eu vou ser o único, o pastor vai virar contra mim. Meu filho, está virando contra você e Deus. E ele vai estar sozinho nessa. Entende? Então, nós não podemos ter... Por isso é que, particularmente, o Diego sempre fala aqui, a importância da escola dominical. Aleluia. pra isso, pra tirar essa Glória a É Deus. para isso. É esse alimento que a gente recebe na escola dominical que a gente não vai receber na hora do culto de adoração, numa mensagem no final do culto. Não. É na escola dominical. Exatamente. Entendeu? E o que a gente absorve aqui, aprende, a gente tem que guardar e estar pronto para usar a qualquer momento. Só que você só pode usar se tiver embasamento bíblico. Se tu não tem conhecimento bíblico, como é que você vai se levantar contra alguém? Entendeu? É um problema sério, por isso que tem que vir à escola. Tem que para aprender. Tá entendendo? Então, infelizmente, tá?
Hoje não se tem essa regra, não se obedece biblicamente isso. Mas, como eu disse, teoricamente, não seria errado o meu filho assumir o meu lugar, desde que tenha a vocação de Deus para isso e a aceitação da igreja. Isso. Ponto. Não tem a vocação de Deus, nem apresenta para a igreja. Nem apresenta. Não tem chamado de Deus. Convive comigo, eu vejo isso. Entende? Então não tem, não sabe falar, não sabe lidar com as pessoas, não se interessa em ler a Bíblia, não busca, não aprende. Por que eu ainda vou apresentar a igreja? Infelizmente isso não acontece, mas esse é o certo. Tá? Bom, como a gente já disse, ao escolher a monarquia, tá, o povo de Deus estava rejeitando a liderança divina, estava rejeitando a Deus, como Deus mesmo disse a Samuel, lá que a gente leu, no capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 7, e disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te disser, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre ele. Então eles estavam entristecendo os olhos do Senhor. Só que sabe o que acontece? Deus já tinha o propósito de estabelecer um rei em Israel. Já tinha dito isso a Moisés, né? A gente vai ler agora. Isso já era plano de Deus. Só que aquele não era o momento certo. O povo meio que se precipitou. O povo se esqueceu. Vamos ler lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 14. 17, 14. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão ao redor de mim. Foi o que eles fizeram. Foi o que eles fizeram, tá? Só que aí o que acontece? Olha, o 15: porás certamente sobre ti como rei aquele que escolher o Senhor teu Deus. Isso. Tá? Dentre teus irmãos porás rei sobre ti. Não poderás por homem estranho sobre ti, que não seja os teus irmãos. E se você continuar lendo até o versículo 20, tá? Você vai ver que o propósito de Deus em estabelecer um rei sobre o povo é que o rei, em palavras resumidas, não roubasse o povo, não extorquisse o povo. Tá? Só que Israel se precipitou. Tá? Israel se precipitou. Israel deixou-se levar pela situação atual e falou assim: não, a gente quer ser como as demais nações. Queremos um rei sobre nós. Tá? O problema é que no tempo certo, Deus colocaria um rei. Sendo assim, pela desobediência, eles precipitaram. Lembra que de vez em quando aqui, a gente estudando aqui, já foi falado nas lições anteriores, o Diego disse, eu também cheguei a dizer, que Deus tem uma promessa na nossa vida. E somos nós em que tardamos ou retardamos essa promessa. Somos nós que fazemos com que essa promessa fique mais distante por causa da nossa desobediência. Ou queremos antecipar ela como ou antecipar. O que eu digo é o seguinte: o que estava para ser bom, tá, para o povo, o que eles poderiam esperar um pouquinho e ter logo de cara uma coisa boa, eles tiveram a Saul.
A princípio, um belo rei. A princípio, bonito, aparente. A gente vai ver aqui que era dos ombros para cima, era o que se destacava entre a multidão. Né? Todos olhavam para Saul e falavam, nossa, esse é o rei que a gente precisa. Né? Só que eles pagaram um preço por isso. E depois que passado Saul, que veio Davi, e aí o homem segundo o coração de Deus. Então, o que acontece? Nós não podemos perder a perspectiva de que é Deus que dá seus líderes à igreja. É Deus. É o que a gente estava falando. Não posso nem ter o consentimento da igreja, nem vou votar, é isso aqui, pronto. Não, é Deus quem levanta os seus líderes. O problema é que o homem, hoje, ele ignora isso. O homem hoje ignora. Não, porque ele é muito meu amigo. Não, porque eu gosto muito dele. Não, porque fulano me pediu. Não, porque ciclano é assim, porque ele é influente, porque eu sou assim, porque ele é... Enfim, está aí Deus. Aonde está Deus nessa história? Né? Vamos ler lá em Mateus 9,38, para a gente ver o que ele diz sobre isso. Deus é quem levanta os seus líderes. Olha só, Lucas 10, 2. Nós tínhamos um pastor no Brasil e a gente ouvia ele orar, já ficava esperando ele pronunciar isso. Senhor, levanta homens santos e fiéis para o ministério da tua palavra. Pois é. Olha aí o que ele diz. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua obra. Rogai. Ou seja, vamos orar. Como diz, joelho no chão. Vamos clamar. Precisamos de uma liderança? Vamos orar. Rogar, vamos buscar a Deus. Lucas 10, 2 ainda. E dizia-lhes, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Deus é quem escolhe. Deus é quem dá. Tá? Lembra que eu falei que o objetivo geral da nossa lição hoje era que todo cristão, ao tomar uma decisão, deve pedir orientação a Deus? Tá aí, Aleluia. Orar. Deus, preciso. Quem? E ali não está dizendo assim, está dizendo rogar. Pois é. Clamar mesmo. É clamar. Né? Se for preciso chorar, chore. Tá entendendo? Então, é Deus quem dá seus líderes à igreja. E o povo não soube esperar o que Moisés, usado por Deus, disse lá atrás, antes deles entrarem à terra de Canaã. Tá? E aí, nós vemos a escolha de Saul como rei. Tá? E por que Saul? Né? Se a gente for ler 1 Samuel, a gente vai ver que o autor, ali não se sabe muito bem se foi Samuel ou se foi os profetas, né, que escreveram, mas enfim, o autor sagrado do livro de 1 Samuel, tá? Se a gente for ler, ele vai ver que ele dá mais foco, mais ênfase a Davi. Mas Saul é quem foi o primeiro rei de Israel. E por que não destacar mais a Saul? Né? A gente pode ver, a gente vai ver aqui no decorrer, que Saul, num primeiro momento, ele sim, foi escolhido e ungido sob a direção de Deus. Até a escola de profetas ele frequentou. Pois é. Ele foi lá. Entendeu? Pois é, para profetizar com os profetas.
Então, a primeiro momento, tá? Saul, ele foi elegido rei sob a direção de Deus. Porém, ele não continuou nos caminhos seguindo a vontade de Deus. Acabou sendo rejeitado. E foi rejeitado por Deus. Pode falar. Não, se me permite me tirar uma dúvida, até Sim. do contexto, porque eu estava estudando a palavra, e Deus rejeitou Samuel principalmente quando ele mandou matar a Rejeitou Agar Saul. e não, Saul, perdão. Saul. E Deus mandou que ele exterminasse todos os Amalequitas. amalequitas. Só que ele acabou não matando o rei, Agag. E poupou o rebanho. Sim, mas assim, por que Deus pediu para que exterminasse todos? Porque, tipo, a primeira vez que a gente vê isso, fala, caraca, Deus mandou matar todo mundo, de criança, velha, criança. Sim. É chocante. Todo povo que se levantava contra o povo de Deus era abatido. Mas aí se a gente pensa, nossa, Deus é amor e mandou exterminar. Não, Deus é justiça. Mas Deus é não tinha justiça. salvação contra aquele povo? Deus é justiça. Todos que se levantavam contra o povo de Deus. O povo de Deus tinha uma promessa dada diretamente por Deus. Israel tinha uma promessa diretamente dada por Deus a eles. Tá? E todos aqueles que se levantavam contra, por exemplo, os filisteus que viviam oprimindo o povo, tá? Parou na frente do povo, o povo passava por cima. Tá? Porém, você está falando assim, mas mandaram exterminar. Se a gente lembrar lá da nossa lição do tabernáculo, o povo que simplesmente ficava quieto, não acontecia nada com eles. O povo de Deus passava. E não, agora, quando as outras nações falam assim, não, nós vamos derrubar esse povo, infelizmente. A salvação tinha, mas eles não queriam. Não Também queria. na lição do tabernáculo também nós vimos que tinham estrangeiros que andavam junto com o povo. Portanto, quando E Deus mandava abençoar o isso que eu ia falar. E Lá no livro de Levítico, quando está se falando das leis, né, é deixado bem claro que as leis valiam para o povo judeu, o povo de Israel, e para os estrangeiros que estavam no meio. Então, quem quisesse seguir, tinha salvação, e seria poupado de tudo isso. Só que a gente vê que naquele tempo era muito mais também guerra. Sim, Nação contra nação, sim. né? E muitos rejeitavam a nação de Israel como povo de Deus e se levantavam contra, entende? E você vê que depois o próprio Saul, já revoltado, irado, já estava com o seu trono rejeitado, tá? Ele mesmo manda matar, agora, não isso, o rei, né? Mas ele manda destruir todos os sacerdotes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quando a pessoa rejeita a Deus, tá? E se levanta contra o próprio povo de Deus, nós podemos dizer que ele se deixa ser usado por Satanás. Entende? Então, tudo que se levanta contra o povo de Deus. E outro erro de Saul é que ele não era profeta, não era sacerdote e foi oferecer sacrifício. Ele venceu. Ele fez aquilo que não era da alçada dele. Ele venceu. Estavam lá comemorando, papapá, só que Samuel ainda não tinha chegado. Ele tinha que esperar Samuel. Samuel atrasou para oferecer o sacrifício. E Saul lá, vendo toda a alegria do povo, papapá, Saul falou, não, eu mesmo vou fazer isso. E ainda usou o boi, a vaca, não do povo, de Amaleque, dos Amalequitas, do despojo. Deus não aceita isso. Então, o que acontece? A queda de Saul foi ele rejeitar os princípios, ignorar os princípios. Entende? Foi ele chegar e falar assim, em outras palavras, preciso de Samuel. Já ganhei a guerra, já estamos aqui, então vou aqui prestar o sacrifício. Quer falar? Também foi a queda de Salomão, né? Rejeitar os princípios, porque
Porque Deus falou que ele não casasse com mulheres estrangeiras. E o que mais ele tinha. E no final Ele levou a queda. ele se perdeu. Entende? Então, a queda de Saul foi... Porque foi ali naquele momento, quando Samuel chegou, Saul tinha acabado de prestar o sacrifício, Samuel chegou e falou assim, o que tu fez? Aí eu fico imaginando Saul gaguejando na frente de Samuel, né? Não, Pôs a culpa no tu povo. demorou, né? rapaz. Ele pôs a culpa no povo. Né? É porque o povo estava aí tão festivo, né? E aí eu me senti, não, porque tu demorou, não. Vou também. Samuel falou, olha, eis que hoje mesmo Deus já tem escolhido um segundo o seu coração. O reino seria tirado dele. Entende? Olha aí. Olha a consequência da desobediência. Tá? Então, a gente aprende coisas também, né? Saul não tinha chamado para ser sacerdote. Tem muita gente que não tem chamado hoje para ser pastor, para ser é o que a gente estava evangelista, para ser falando. Não tem a vocação. ele toma a frente. Exatamente. Entende? Então, a gente vê aqui mais destaque em 1 Samuel em relação ao rei Davi do que a Saul. A intenção aqui é justamente contrastar. Davi era segundo o coração de Deus e Saul foi rejeitado. E Saul foi rejeitado. Simplesmente a intenção de deixar Saul no meio do registro histórico, tá? Foi de deixar como um contraste. Olha Saul e olha Davi. Entende? Então, por isso é que a gente vê mais ênfase em Davi. Lógico, você pode dizer, mas a gente vê mais ênfase em Davi porque Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Sim, óbvio. Mas por que tem ali um pouquinho de Saul na história? Para que a gente compare, para que ele sirva de exemplo. Eu acho que a diferença entre Saul e Davi, porque se a gente for comparar, Davi também errou muito, quando colocou lá se envolveu com Betsabá, né? Ainda colocou o marido dela para ir de frente de batalha, acabou cometendo um assassinato. Só que eu acho que a diferença é que ele se arrependia de verdade. Sim. E quando Esse era o segredo. Esse era o segredo. É só ler o Salmo Ele era 51. um homem segundo o coração. Entende? Não diferente de Saul, tá? Davi era falho. Sim. Tá? Só que a diferença dos dois é que Saul era orgulhoso. Sim. E Davi era humilde. Davi reconhecia seu erro. E caía de prantos aos pés do Senhor. Né? Então, essa era a diferença. Veja bem, agora a unção de Saul por Samuel, se a gente ler lá no capítulo 10, o versículo 1 de 1 Samuel, a gente vai ver a unção de Saul. Diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Veja bem, na unção de Saul, tá, quando Samuel o beija, é um sinal de afeição, de admiração. Por que isso? Vamos pegar o contexto aí. Um certo dia, as jumentas do pai de Saul se perderam. E será por que se perderam, né? Simplesmente 2 jumentas se perderam. E o pai de Saul falou assim, vai Saul, e pegou mais um cerco, falou, vão vocês 2 atrás das jumentas. E a Bíblia diz, se você for ler, tá? Você pode ler depois o capítulo 9 inteiro, vai te contar toda isso que eu estou falando, essa parte. Saul, ele anda por vales e vales e vales, se distancia e vai para longe procurando as jumentas e não acha. Até que o seu companheiro fala assim, olha, existe um homem em Ramá, que aqui era dado como vidente, né? Se a gente chegar até ele, Samuel, ele vai poder nos ajudar.
E aí a gente começa a ver já o propósito de Deus. Lembra que a gente falou que Samuel, quando ouviu os anciões reclamando, querendo um rei, o que Samuel fez? A primeira atitude de Samuel, orou ao Senhor. Aleluia. Ele orou ao Senhor. Diante dessa oração ao Senhor, Deus já falou com Samuel: olha, eu vou enviar um homem à sua casa. Tá? Nisso Saul está lá, procurando as jumentas, e foi encontrar com Samuel em Ramá. Quando Saul estava chegando diante de Samuel, Samuel foi ao encontro de Saul. E Deus falou com ele assim: ó, eis aí o homem que eu te tenho revelado. Ele porás como rei sobre a nação. E aí Samuel imediatamente já abraçou Saul, já levou para dentro, e aí beijou Saul, deu um beijo em Saul, ungiu a Saul. A unção era feita com azeite de oliva. Ungia. E o que isso representa? O beijo era a admiração e afeição por Saul. A gente vai ver, quer ver? Eu já vou até adiantar. Até fazer a parte da cultura deles, porque pra gente abraça, né? Uma pessoa consagrada e os outros vão e olha só, o companheiro de Saul estava com ele, ou foi o próprio Saul, agora eu não lembro, me perdoe, mas está no capítulo 9. Tá? Disse assim: mas a gente vai chegar até a casa lá do vidente e a gente não tem nada para dar para ele. A gente vai de mão vazia. Porque era costume de quando fosse encontrar com o homem de Deus, levasse alguma coisa. Entende? E eles não tinham nada. Eles estavam. E aí o pai de Saul, que antes estava preocupado com a jumentinha, estava perdido, agora estava preocupado com o filho, que sumiu. Entende? Mas eles foram lá, mesmo com as mãos vazias, chegaram diante de Samuel. Tá? E aqui no versículo 2 do capítulo 9, diz assim, ó: este tinha um filho, cujo nome era Saul, jovem e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então eu imagino, se eu estiver errado, os irmãos me corrijam, por favor, em nome de Jesus, mas eu imagino que Samuel não conhecia Saul. Tá? A Bíblia não me dá nenhum parecer disso. Não conhecia. Portanto, quando Saul estava chegando diante da tenda de Samuel, Deus falou com ele: ó, eis aí o varão que eu tenho te falado. Ele porás como rei sobre a nação. Então, eu imagino também que quando Samuel recebe a Saul, Samuel até se alegra, né? Porque confirmação de Deus, e era um homem de boa aparência entre o povo. Então eu fico imaginando assim, eu recebendo aqui alguém, Deus fala assim: olha, esse aí, ó, esse aí que vai ser rei agora sobre a nação. E a pessoa tem um porte excelente, eu falo assim: Deus sabe escolher. Deus sabe escolher. Né? Então eu fico imaginando isso também. Tá? A alegria de Samuel ao receber Saul. Então, a unção, quando Samuel derrama o azeite sobre ele e o unge, tá? Essa unção, ela simboliza, essa cerimônia simboliza uma investidura, tá? Como se fosse uma capacitação divina para esse cargo, tá? Hoje em dia, todos que são separados para trabalhar no ministério, quando eu digo ministério aqui, existe o ministério, da liderança, da hierarquia eclesiástica, tá? Como também, eu digo o ministério, o evangelho, tá? O trabalho na obra.
são chamados, escolhidos para trabalhar na obra, recebem a capacitação espiritual, o revestimento, tá, de poder, revestimento do Espírito Santo. Naquela época, pessoas específicas recebiam essa capacitação. Qual é a diferença? É que hoje todos podem receber, basta você querer. Basta você buscar. Hoje não é mais com óleo, é com imposição de mãos. É isso que agora é o que eu ia falar. A imposição das mãos. Para o cargo de obreiro, você não precisa mais derramar óleo, ungir. A imposição de mão. Aconteceu com Timóteo e aconteceu com Tito. Né? Vamos ler aqui em 1 Timóteo, capítulo 4. E quando foi separado os diáconos também, eles oraram por eles, né? Não diz que impuseram mãos, mas ninguém foi ungido com óleo mais. Não, agora, ó. 4,14. O apóstolo Paulo, ele diz assim a Timóteo: não despreze o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Aleluia. Tá? Então, imposição de mão hoje. Hoje não precisa mais derramar azeite em cima e fazer toda aquela cerimônia. Uma coisa foi mudada. Lá eram os presbíteros quem impunham as mãos. Hoje são só pastores. Já houve uma mudança. Se a gente os for ver, presbíteros é quem dirige. se a gente for ver em 2 Timóteo, vai ver que o apóstolo Paulo se refere a ele mesmo também. Impondo as mãos. O apóstolo, né? Vamos ler lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Que diz assim, ó: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Amém. Né? Então, o que acontece? Lá no Brasil, quando eu fui consagrado a diácono, era só os presbíteros. Então, tinha uma comissão de presbíteros muito grande, os pastores ficaram em cima e a gente ficava embaixo, de joelho, e os presbíteros que impõem as mãos para orar. Né? Como o pastor disse, hoje em dia tem muitos lugares que ignoram isso. Porém, se não tem presbítero, é o próprio pastor mesmo que faz. Então, hoje aqui nós não temos presbítero. Se tiver que consagrar alguém, o próprio pastor que vai impor as mãos. Só que o ponto é, diferente daquela época, não precisamos mais derramar azeite sobre a cabeça. Tem igrejas aí fazendo isso, né? Dá um banho de óleo na pessoa. Pois é, isso já se torna antibíblico. Antibíblico. Né? Porque foi mudado. Não precisa. Né? A imposição de mãos agora ela já é válida. Por quê? Porque a nossa capacitação agora, o Espírito Santo nos dá. Aleluia. Nós nos revestimos com o Espírito Santo. Entende? Naquela época não tinha o Espírito Santo presente constantemente na terra. O Espírito Santo ele vinha e agia momentaneamente sobre o profeta. Hoje, por isso que eu disse, hoje é dado a quem quiser. Aleluia. Quem quiser. Joel 3:28. E derramarei do meu Espírito. Né? Então, quem quiser buscar ser cheio do Espírito Santo, hoje é concedido. Glória a Deus. Não tem restrição de pessoas. Todo aquele que se converte e aceita Jesus Cristo como o único Salvador da sua vida e o segue, é digno de pedir. Recebe. Entende? Basta querer. Nós temos aí 3 sinais da confirmação da unção de Saul. Tá? Vamos ver aqui no capítulo 10 de 1 Samuel, o versículo 2 e 7. 2 a 7, desculpa. Capítulo 10, versículos de 2 a 7. Diz assim, eu vou andar um pouquinho mais rápido aqui para a gente poder terminar na hora. Veja bem, dentro do nosso contexto lá, Saul foi encontrar com Samuel. Samuel já tinha toda a orientação de Deus que Saul seria o rei. Samuel ungiu a Saul.
Depois que Samuel ungiu a Saul, no versículo 2, ele diz assim, ó: partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando ali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. E te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás da sua mão. Então virás ao alteiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios, tambores, flautas e harpas, e profetizarão. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e te mudarás em outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Ou seja, Deus... Lembra que a gente falou sobre, eu não sei se foi domingo passado que foi comentado, ou se foi em outros domingos, que a gente falou sobre profeta, que profetiza o passado e não o futuro. Domingo passado também falamos. Comentou também domingo passado, eu acho, não lembro se foi domingo passado. Mas, um exemplo. Aqui, tá? Samuel foi pedir uma orientação. Foi pedir uma ajuda a Samuel. Saul foi pedir uma ajuda a Samuel. Tá? Chegando lá, Samuel, pela orientação de Deus, mais uma vez eu digo e enfatizo isso, porque Samuel orou a Deus, pedindo direção a Deus. Deus já mostrou para Samuel quem era Saul. E ali Samuel já falou para Saul: olha, tu vai sair de perto de mim hoje, tu vai para tal lugar. Lá eles vão encontrar jumentos que tu está procurando. Depois dali tu vai encontrar mais 3 pessoas com alimento. Depois, ó, tu vai passar lá como é que ele usa aqui o termo? No rancho dos profetas. E lá você vai profetizar com eles. Depois que isso tudo acontecer contigo, vê o que tu quer fazer. Isso é para tu ter certeza que Deus está te escolhendo. Olha o que é ser profeta. Tá? Você pode me dizer assim: ah, meu irmão, mas hoje eu já vi, eu também já vi, muitas pessoas falam do passado e o que vai acontecer no futuro. Até aí tudo bem. Como eu já vi acontecer muitas vezes lá na igreja de onde eu venho. Ó, você fez isso. Porque você fez isso, vai acontecer isso na sua vida. Entende? É diferente do que eu chegar aqui e falar: ó, aconteceu isso aí, Deus tinha me mostrado. Isso aí tem. Deus já tinha falado comigo que ia acontecer isso aí. Já aconteceu. Tá. Então, por que tu não falou? Entende? Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. E aí, o que acontece? Como Samuel disse, tá? Aconteceu. Saul, se distanciando dele, encontrou com os 2 homens, tá? O primeiro sinal: Saul encontra as jumentas perdidas do seu pai. Primeira confirmação da unção, tá? O segundo, ele encontra os 3 homens, como Samuel tinha dito, com os alimentos. E terceiro, ele recebe naquele momento a capacidade de profetizar, porque ele profetizou junto com os profetas. Tá? O que isso representa? Vamos lá. O primeiro sinal representa o trabalho que o rei teria. Ir à obra, sair, tem que guerrear, tem que cuidar, tem que ir atrás, buscar, era o trabalho dele. Primeiro sinal do rei. Tá? Quando ele foi e encontrou as jumentas. Primeiro sinal, era a função que ele teria como rei. O segundo sinal, alimento espiritual.
tá? Uma capacitação, um sustento divino, ou seja, nós podemos entender como direção de Deus para guiar o povo. O segundo. O terceiro, quando ele profetiza a capacitação espiritual de conduzir o povo sobre a orientação de Deus. Quando, naquela época, Deus usava os profetas, e nós vimos que os profetas agora trabalhavam junto com o rei. Por quê? O rei conduzia o povo, mas sobre a orientação dos profetas. Porque Deus, através dos profetas, falava com o rei a forma que ele deveria conduzir o povo. Os 3 sinais que confirmam a unção de Saul, tá? Agora, a gente vê, quem é chamado para o ministério precisa aplicar-se ao trabalho. Como eu disse, tem o ministério aqui, a hierarquia eclesiástica, mas hoje a obra é de todos, é para todos. E precisamos nos aplicar no trabalho, tá? Podemos ver isso lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17. Que diz assim, 5:17, tá? E Jesus lhe respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nós podemos ver ainda, tá? Em relação a se sustentar pelo alimento, hoje qual é o nosso alimento? Qual é o nosso alimento hoje? Palavra. Devemos nos aplicar, devemos regaçar as mangas, vamos falar no popular. É para trabalhar? Então vamos trabalhar. Vamos entrar para trabalhar. E como que a gente entra para trabalhar? Precisamos nos alimentar. Não podemos ir de qualquer maneira. Vamos nos alimentar. Sustento da palavra. Vamos ver lá Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 e Mateus 4:4. Estamos encerrando. Que diz assim: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Aí vamos ver o que Jesus falou lá em Mateus 4:4. Engraçado, né? Jesus, ele fala a mesma coisa. Como é que pode? 4:4. Na tentação de Jesus, olha, ele porém respondendo disse, Jesus respondeu para Satanás. Está escrito. Tá? Está escrito, a gente acabou de ler, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá? Está escrito. Qual o alimento que nós temos que ter hoje? Palavra. Mais uma vez eu digo, importância da escola dominical. Tá? E, por último, está cheio do Espírito Santo, o que é dado a todos que buscam. Efésios capítulo 5, versículo 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Isso é dado a todos que buscam, todos que querem. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. O problema é que essa sede de ser cheio do Espírito Santo tem acabado no meio da igreja. O povo tem procurado muito bem material. O povo tem procurado muito uma vida boa aqui na terra. A igreja não está procurando mais ser cheio do Espírito Santo. Não está procurando mais intimidade com Deus. Não está procurando mais em se aprofundar nos conhecimentos de Deus.
e não estão servindo a Deus porque Deus perdoou os pecados, Deus salvou, estão servindo para receber bênçãos Então, materiais. essa jornada ministerial, seja eclesiástica ou para quem está na obra, no modo geral, eu digo, eu abro a toda a igreja, tá? É pesado. É pesado. Você vê aí no mundo pessoas que não acreditam, pessoas que vão debater, pessoas que vão levantar e vão querer discutir contigo que você está errado, que você é louco, que você está fazendo coisa que não existe. Enfim, o tempo todo você vai ver, é pesado. Por isso devemos estar preparados. Por isso devemos estar alimentados. Por isso devemos estar cheios do Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo vos fará lembrar todas as coisas. Aleluia. Que você comeu, que você se alimentou. Se você não se alimenta, sim, o Espírito Santo pode na hora te usar. Você não sabia e o Espírito Santo te usou, sim. Só que, quando Jesus falou assim, ó, vos enviarei o Consolador, para vos ensinar E fazer lembrar o que ele te ensinou. Para ensinar, você precisa parar para ler. Você precisa parar para meditar. se lembrar também, porque ele não vai fazer você se lembrar de uma coisa que você nunca viu, nunca Pois viu. é. É isso que eu estou falando. A divulgação. Então, temos que estar preparados para o exercício desse ministério. Principalmente quem é pastor. Porque olha o peso. Ter uma igreja toda nas suas costas. A salvação de vocês, a nossa salvação, tá? Pode ser imputada nas costas dele. Porque ele não soube pregar, porque ele não soube ensinar, porque ele não soube corrigir quando precisou. Naquele grande dia, Jesus vai falar assim, e aí, Jó? É só ler Apocalipse capítulo 1 até o primeiro Exatamente. capítulo 2. Ali fala tudo. Ó, com o pastor, e aí? E as tuas ovelhas? E o que eu te mandei fazer? Né? E o que eu te mandei fazer? Tu fez? Cadê? Ó, metade das tuas ovelhas se perdeu. Primeiro ele elogia, conheço, depois eu tenho contra ti. Muito certo. Então, ó, eu chego a arrepiar, é tremendo, gente. É uma responsabilidade muito grande. Pode falar. Irmão, onde foi que o senhor leu no céu de Paulo viverá o homem? Mateus 4, Não, sem Jesus. Deuteronômio. Lá, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Entende? Então, é muita responsabilidade esse cargo. E eu vejo pessoas hoje, como a gente comentou aqui, que simplesmente por afeição, por amor fraterno, por ser amigo, pega e impõe a pessoa, não tem a aceitação da igreja, a pessoa nem vocação não tem, e as pessoas estão almejando, não, porque eu quero ser pastor, não, porque eu quero ser isso, porque eu quero ser aquilo. Amém. Como a gente leu o apóstolo Paulo dizendo, quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Mas saiba, lembra que a gente falou? Quanto maior o degrau, maior é o tombo, maior é a cobrança. Se tu está sentando lá em cima, a sua cobrança vai ser de quem está sentando lá em cima. Ai, meu irmão, então eu nem vou procurar isso na minha vida. Não, você pode procurar. Mas quais são as suas intenções? Você quer realmente trabalhar? Ou você está interessado em certos privilégios? Né? Então, devemos ter isso em nossa mente. Daí para a gente encerrar, depois que o povo escolheu Samuel apresentou Saul, falou, eis aí o rei que vocês pediram. Porém, o que eu penso que o povo não contava, que isso foi baseado numa regra pagã. Eles falaram, não, a gente quer ser como as demais nações. Então, nada justo. Para mim, eu acho que isso teve um peso muito grande. Eles querem ser iguais às outras. Pois é.
O que eu penso que eles não contavam era as regras que o rei tinha. Isso. E aí, o que acontece? Samuel começou a falar com eles da seguinte forma: vocês querem um rei? Mas olha os direitos que o rei vai ter agora. Vocês vão ter que sair à guerra junto com ele. Vocês vão ter que trabalhar na cozinha dele. Vão pagar imposto. Vão pagar imposto de acordo com o que ele estabelecer. Ele vai oprimir vocês. Vocês vão ter que ajudar a cuidar dos escravos que vêm de despojo de outras guerras para trabalhar. Vocês vão ter que fazer tudo isso que o rei mandar. E aí eu fico pensando assim que o povo, né, falou, a gente não tinha pensado nisso. Só pensou no benefício. Eu Pensou no salário. eu penso que o povo falou assim, eu não tinha pensado nisso. Mas, como a gente vê o apóstolo Paulo, eu nem vou ler, o apóstolo Paulo dizendo em Romanos, e também em 1 Pedro, o apóstolo Pedro dizendo lá em 1 Pedro, nós devemos ser submissos às nossas autoridades. Né? Agora o povo teria que obedecer. Agora o povo teria que se submeter a isso. Por isso o povo pagou um preço muito grande por conta de ter se antecipado e não esperado o momento certo, de esperar Deus colocar o rei exato, na hora exata. Então Saul, ele com o seu egoísmo, o seu orgulho, era ciumento. Depois que ele perdeu o direito do trono, que Samuel chegou para ele e falou, olha, o Senhor já tem escolhido um homem segundo o seu coração para assumir o seu lugar. Aí que Saul, digamos que mostrou as suas unhas. Porque aí Saul começou a perseguir Davi. Saul matou todos os profetas, os sacerdotes, os profetas, né? Não poupou o seu próprio filho por ter ajudado a Davi quando Davi estava fugindo, a Jonatas. Então Saul cometeu grandes delitos ali, por desobediência, por não saber esperar, tá? Então assim a gente encerra a nossa lição de hoje, tá? Sendo que o objetivo geral, mais uma vez eu digo, o que a lição de hoje nos mostra, a importância de nós, servos de Deus, sempre pedir orientação a Deus. Aleluia. Para tomar as nossas decisões. É importantíssimo na vida do cristão. Amém?